Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, glorificado Senhor seja o teu santo e eterno nome. Nós te adoramos porque tu és o único Deus. O Senhor é Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor reina, o Senhor é soberano. Obrigado, Deus, porque um dia nós ouvimos a tua voz. Um dia o Senhor nos chamou por meio do Espírito Santo. Nós ouvimos a tua voz. Nós saímos do estado de mortos espiritualmente, temos vida em Cristo. Nós te agradecemos, ó Deus, porque em Cristo Jesus nós temos tudo o que precisamos. Nós te louvamos pelo bem da vida, amigos, família. Nós reconhecemos que todas as coisas boas que temos nessa vida provém do Senhor. Louvamos-te também, ó Deus, pelo privilégio de te adorar, de cantar louvores, de falar palavras que enaltecem o teu nome. Obrigado, Senhor, porque é só por meio do sacrifício, do sangue do Senhor Jesus é que nós podemos chegar na tua presença essa manhã. Ó Deus, nós te pedimos que seja conosco enquanto avaliamos e lemos a tua palavra. Que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Que nós sejamos alimentados e recebamos do Senhor todos os recursos que nós necessitamos. Que o teu nome seja glorificado pela palavra, que o nosso coração seja alimentado. Abençoa, Deus, essas pessoas que aqui chegaram essa manhã, que vieram a essa comunidade para ouvir do Senhor. Permita, Senhor, que cada uma delas seja cheia do Espírito Santo, controlada nos seus anseios, nos seus desejos, nas suas ações. Que o Senhor seja glorificado esta manhã em nosso meio. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós hoje estamos encerrando a nossa série a respeito da vida de José. É a 12ª mensagem. Eu confesso que durante a semana me peguei até um pouco triste, pensando que estava encerrando essa série, que foi tão preciosa para o meu coração poder estudar mais a respeito da vida desse grande homem de Deus e dividir isso com os irmãos. Esse homem, ele foi odiado pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi caluniado pela mulher de Potifar, ele vai parar numa masmorra ele ajuda o copeiro do rei, mas depois o copeiro do rei sai de lá numa boa, esquece dele, ele fica abandonado há muitos anos, mas pelo milagre da soberania graciosa de Deus, do dia para a noite, ele se torna governador da terra do Egito. Se a gente pudesse dividir a vida de José, poderíamos dividir da seguinte forma: de casa para o poço, do poço para a casa de Potifar, da casa de Potifar para a masmorra, da masmorra para a liderança do Egito. Hoje, como nós estamos encerrando essa série, eu separei das 11 mensagens aquelas lições que eu considerei as mais importantes. Na verdade, você que acompanhou todas as pregações, você vai ver hoje uma espécie de síntese. Essa síntese engloba as principais lições que nós podemos aprender na vida desse grande homem de Deus. Na verdade, foi muito difícil fazer esse trabalho de colagem, porque era muita coisa que eu gostaria de falar, mas eu tentei selecionar aquelas lições que são as mais importantes e que você deve ter em mente ao pensar na vida desse homem tão proeminente. Lembre-se que José é grande no livro de Gênesis. Ele é um tipo de Cristo. Ele é uma representação do Senhor Jesus. Do mesmo jeito que Cristo sofreu e depois foi levado à glória, o mesmo aconteceu com José. Do mesmo jeito que o sofrimento de Cristo salva as pessoas, o sofrimento de José também salvou milhares e milhões de pessoas. Então, que lições nós podemos aprender da vida desse grande homem de Deus? Quero compartilhar algumas com vocês. A primeira delas: crentes verdadeiramente fiéis a Deus podem parar no fundo do poço. Essa é a lição que nós aprendemos no primeiro capítulo 37. José era fiel, ele fazia as coisas corretas, ele obedecia a seus pais,
ele era compromissado com o serviço que Deus entregou a ele. Nós vimos que desde cedo José já tinha aquele dom da administração. E por ele ser correto nos seus negócios, ele foi odiado. Foi por ele não se deitar com a mulher de Potifar que ele foi parar no fundo de uma masmorra. Aqui, irmãos, nós temos uma missão preciosa. A sua fidelidade a Deus pode lhe custar caro. A sua fidelidade a Deus pode trazer consequências à sua vida, sofrimentos imediatos. Vocês lembram que os 3 amigos de Daniel, eles se recusaram a se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor e foram jogados na fornalha. No capítulo 6, você tem Daniel tomando a decisão de orar a Deus, mesmo quando havia sido baixado um decreto do império, dizendo que pelo espaço de 30 dias ninguém podia orar. Mesmo assim ele ora e por conta disso ele vai parar no fundo da cova dos leões. Isso aqui é um princípio para você. Nem sempre a sua fidelidade a Deus vai produzir resultados imediatos. Essa mensagem, ela vai contra tudo aquilo que está sendo pregado hoje no meio evangélico brasileiro. Aquela ideia de que uma fidelidade a Deus agora muda o coração de Deus, a disposição de Deus com respeito a você e produz bênçãos imediatas, a solução dos seus problemas matrimoniais, problemas pessoais, problemas financeiros. Deus resolve tudo de uma vez. Nós não vemos isso na Sagrada Escritura. O que nós vemos é que muitas vezes a sua fidelidade a Deus, o fato de você levar Deus a sério, pode trazer muitos e muitos problemas para a sua vida, pode não trazer recompensas imediatas. Você pode ser odiado por isso, você pode ser ridicularizado por isso. Isso pode afastar de você pessoas que você ama, pessoas que você quer bem, mas mesmo assim eu quero te dizer, vale a pena manter-se fiel ao Senhor. Portanto, a fidelidade a Deus pode levar você ao poço. Pode levar. Eu não nego que Deus abençoa seus filhos, mas nem sempre essas bênçãos vêm imediatas. José teve que passar muito problema, muito sofrimento, até ele colher as bênçãos do seu comportamento. Isso deve levar você a pensar sobre os critérios que você toma antes de fazer decisões. Antes de você tomar decisões importantes na vida, os critérios que você deve utilizar não é se isso lhe traz algum prazer imediato, não é se isso vai produzir uma felicidade imediata para você, mas o critério deve ser Deus e sua alma. O que Deus pensa a respeito disso? O que Deus gostaria que você fizesse? O que Cristo faria no seu lugar caso estivesse? Então não é um prazer imediato, mas é a vontade de Deus, é aquilo que Deus quer que você faça. E reitero, isso muitas vezes pode custar caro. É verdade que tem, no final fica tudo bem, no final tem bênçãos, no final tem recompensas, mas elas nem sempre são imediatas. A história de José vai comprovar isso de uma forma muito forte. A segunda lição que eu quero compartilhar com vocês, que aprendemos da vida de José, é que nós precisamos firmar os nossos valores em Deus antes que as tentações apareçam. Logo depois que José sai do fundo do poço, ele vai parar na casa de Potifar. Para ele que chegou lá como escravo, ele deu um salto social imenso. Ele saiu daquela condição de escravo e se tornou mordomo, que era uma das profissões mais importantes da época. Para todos os efeitos, ele estava muito bem na casa de Potifar. Ele era um líder, ele era o administrador de toda a casa daquele homem, ele cuidava de tudo. Mas foi naquele momento crucial de bênçãos em que ele sofre a grande tentação com a senhora Potifar. O que nós vemos, irmãos, na vida desse homem, é que ele já havia tomado a decisão de levar Deus a sério muito antes da tentação chegar.
Antes daquela mulher se pegar tentando ele dia após dia, ao ponto de tentar agarrá-lo à força, ele muito antes daquilo acontecer, ele já havia tomado decisões de se permanecer fiel a Deus, independente das situações. Esse é o apelo de Deus para a gente. Você precisa firmar seus valores hoje. Você precisa tomar decisões de levar Deus a sério hoje. Você não pode esperar o momento da tentação chegar na sua vida para você tomar a decisão se você vai cair ou se você vai manter-se fiel na presença de Deus. Firme os seus valores hoje. Lembre-se que as tentações, elas estão para todas as pessoas, independente da idade que elas têm. E nessa situação, irmãos, a única coisa que nos resta é tomarmos decisões de santidade hoje, nós tomarmos decisões de pureza hoje, nós não ficarmos testando os nossos limites para perceber o quão longe nós podemos ir antes de cair no pecado. Lembre de Provérbios 4:23, sobre tudo que deve se guardar, guarde o seu coração. Essa palavra guardar o coração significa literalmente colocar portas. Deus diz: coloque portas no seu coração. Cerque o seu coração. Quando a gente coloca porta na nossa casa, é para ter segurança. Nós não queremos que coisas indesejáveis entrem, nem que coisas desejáveis saiam. A mentalidade hoje da nossa época é a mentalidade de mente aberta. Se você conversasse com qualquer pessoa ao longo da história da Bíblia e você dissesse: nós temos que ter a mente aberta, as pessoas diriam: você é um tolo. A Bíblia diz que nós temos que colocar portas, nós devemos preservar. Então tome a decisão de fazer isso hoje. Tome a decisão de se manter puro hoje. Tome a decisão de fazer compromisso com Deus, de levar Deus a sério hoje. Não espere o teste chegar para você fazer compromisso, mas faça compromisso antes do teste chegar. Lembre-se que esse pecado, no qual José esteve exposto, é o pecado que todas as pessoas estão expostas. São pecados da carne. A Bíblia sempre trata-os como sendo pecados da carne. Hoje até querem atribuir isso a forças demoníacas. Eu não quero ser aqui advogado do diabo, mas não existe demônio de prostituição, não existe demônio de pombagira, não existe demônio de adultério. Isso não tem nada a ver com demônio. Eu não estou aqui defendendo demônio. Eu estou falando, são pecados da carne. Olhe lá Gálatas capítulo 5, pecado de prostituição, de malícia, de lascívia. Todos esses pecados são pecados da carne, isto é, são pecados da natureza humana caída. E a única maneira, irmãos, da gente lutar contra isso é sendo submisso ao Espírito Santo de Deus. É você buscando ao Senhor, é você buscando ser a imagem de Cristo, é você firmando seus valores espirituais hoje, antes que as tentações apareçam. Terceira lição que nós aprendemos na vida de José: precisamos aprender a esperar. Esperar o tempo de Deus. Olha o que diz Lamentações, capítulo 3, versículo 26. Lamentações. Lamentações capítulo 3, verso 26, diz assim: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Eu creio que esse versículo aqui, a verdade desse versículo, muito real na vida de José. Se teve uma coisa que ele teve que aprender, irmãos, foi esperar. Vocês lembram que logo adolescente, cerca de 17 anos, ele teve um sonho. Esse sonho foi dado por Deus. Esse sonho era um sonho que colocava ele numa posição de grandeza, de liderança. Tal liderança ao ponto do pai dele prostrar-se diante dele. Deus deu esse sonho a ele.
Mas ele pagou um preço caro por esse sonho, por acreditar nesse sonho. Depois disso ele é jogado no poço, depois disso ele é vendido como escravo, depois disso ele é jogado dentro de uma masmorra, até que ele teve o plano de Deus completo na sua vida. Ele teve que esperar dos 17 a aproximadamente 30 anos de idade. Quantos anos de espera? Ele aprendeu a verdade desse versículo. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Na nossa sociedade, irmãos, que é uma sociedade tremendamente imediatista, a sociedade do clique, que nós queremos as coisas rápidas, nós não gostamos de esperar em Deus. Nós não gostamos de esperar, porque esperar significa você perder o controle. Significa você deixar de agir e esperar que o poder de Deus age. Nós não gostamos disso. Nós gostamos das coisas resolvidas. Nós gostamos dos problemas resolvidos o mais imediato possível, ao clique. Mas no plano de Deus, as coisas não são assim. Esse processo que Deus nos faz esperar é um processo necessário para a nossa maturidade espiritual. Como é que Deus forma caráter cristão na gente? Como é que Deus faz a gente se conformar à imagem de Cristo? É por meio das esperas. É nesse processo de esperar que você coloca o seu joelho no chão e você decide confiar no Senhor. E você resolve parar de lutar e deixar que Deus lute por você. Esse processo em que Deus forma caráter cristão em você é um processo meticuloso e por vezes demorado. Mas tem uma coisa que você não pode esquecer, que o texto aqui de Lamentações nos lembra: é esperar no Senhor. Esperar no Senhor não é estar só. Esperar no Senhor significa que o Senhor está com você. Significa que o Senhor está consolando o seu coração. Enquanto você está padecendo o sofrimento, enquanto você está ansiosamente esperando por algo que aconteça no futuro, nesse processo, a presença de Deus está com você. Você pode até parar dentro de uma masmorra, você pode até parar dentro do poço, mas você nunca está só. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque nunca estás comigo. Deus está com você. Então, nesse processo de esperar em Deus, que é um processo por vezes colorido, não se esqueça disso. Você não está só. Deus está com você. A próxima lição. Nós precisamos aprender a lidar com o sentimento de culpa. É um dos temas que atravessa a vida de José. Seus irmãos carregavam muita culpa. Diante de todo o acontecimento que ocorria, eles sempre estavam dizendo: ó, isso aí está acontecendo porque nós pecamos. Deus está agora tratando com a gente. É significativo vamos pensar que, mesmo depois que José perdoou seus irmãos, eles ainda carregavam o sentimento de culpa. Olha lá o capítulo 50. Capítulo 50 de Gênesis. Aqui já tinha passado tudo. José já tinha perdoado seus irmãos, já tinha trazido eles do Egito, já tinha trazido eles para o Egito. Eles já estavam vivendo sobre as bênçãos de Deus por meio de José. Só que Jacó faleceu. O pai de José faleceu depois de 17 anos. E olha a reação dos irmãos de José. Capítulo 50, verso 15. Diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da tua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava.
Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Desde o tempo em que José se revelou aos seus irmãos como José e os perdoou, até esse acontecimento que acabamos de ver, foram 17 anos que se passaram. Imagine isso. Mesmo depois de perdoados, 17 anos em que eles estavam ainda carregando o culpa. Eles não tinham aceitado o perdão de José completamente. Eles não tinham tomado posse daquele perdão. Eles achavam que a única coisa que estava mantendo José sem estar irado com eles era a vida de Jacó. Jacó morreu, pois agora nós vamos ser vingados. Irmãos, é terrível o sentimento de culpa. Aquele sentimento que bate no seu coração. É um sentimento que drena as suas energias espirituais, que rouba a sua devoção por Deus. Na verdade, a culpa é um ladrão da verdadeira espiritualidade. É impossível pessoas terem uma vida com Deus, uma vida de crescimento, de prosperidade espiritual, quando estão guardando raiz de amargura. Então o que nós aprendemos aqui? Que a única saída para quem tem culpa no coração é a confissão. É você confessar. Confessar primeiro diante de Deus, confessar depois diante da pessoa a qual você ofendeu. A Bíblia diz que se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a ideia é você se colocar diante de Deus em humilhação, mas não é só a confissão, é você receber o perdão de Deus, porque esses homens aqui, eles confessaram o pecado deles, nós vimos na história, mas eles não receberam o perdão de Deus. Mesmo depois de confessar, eles ainda carregavam aquela semente de amargura no coração pelo pecado que haviam cometido. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que pecaram de forma grave, mas aquelas pessoas vivem a sua vida como se não tivesse mais jeito. Aquilo que eu fiz é grave demais, não tem perdão, e em vez por outra, aquilo volta, aquilo ressurge na mente, e aquilo vai minando, treinando suas energias espirituais. Não é só você confessar, mas é você receber de Deus o perdão, é você aceitar que Deus disse que quando você confessa, Ele perdoa, e você não se permitir mais ser atacado por Satanás. Quando Satanás lançar o pecado no seu rosto, você pregar para si mesmo que você pecou na verdade, mas esse pecado foi perdoado pelo sangue de Jesus, e ele não pode mais ficar sendo lançado no seu rosto. Então nós temos que aprendamos com a Sagrada Escritura, aprendamos a lidar com o sentimento de culpa, que é um sentimento destrutivo. Quinta lição: o sofrimento é o método de Deus para edificar caráter. Essa lição hoje, ela não é popular. O tipo de cristianismo que está sendo pregado hoje é: você tem o seu caráter edificado quando você tem muitos milagres. Quando você ora, o mundo se levanta. Quando você ora, milagres acontecem. Que você pede a Deus e imediatamente ocorre. Você vê o sobrenatural acontecer. Então isso edifica a fé. Isso não é bíblico, irmãos. O método de Deus edificar caráter é sofrimento. É sofrimento. É um método onde Deus nos molda. Lembra daquela imagem do oleiro? Ele pega o vaso bruto, e ele amassa, ele dá forma, ele tira arestas, ele dá polimento. Esse processo todo é um processo muito dolorido.
mas é um processo que faz muito bem para a sua alma. Portanto, nem todo sofrimento é sinal da desaprovação de Deus para você. Nem sempre os sofrimentos que o cristão padece é porque está vivendo em pecado. Nem sempre quando a doença bate à porta de um cristão fiel é porque está fazendo alguma coisa errada. Lembra-se lá de João capítulo 11, Jesus falando que essa doença não é para a morte, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. Nem sempre o sofrimento é sinal de infidelidade, nem sempre o sofrimento é sinal de ter um encosto. Mas o sofrimento é o método de Deus para edificar o caráter. José, irmãos, ele seria colocado numa grande posição. Mas para ele chegar lá onde ele chegou, naquela altura, não se corromper, não se tornar um idólatra, não se impressionar com as riquezas do Egito, ele ainda continuar sendo crente, continuar sendo fiel a tal ponto de que quando ele morreu, ele disse para os judeus: quando vocês forem embora daqui, levem meus ossos, eu não quero ficar sepultado aqui no Egito. Para esse homem continuar, irmão, sendo desse jeito, ele precisou padecer muitos e muitos sofrimentos. Aprenda com isso. Deus manda sofrimento para você, e esse sofrimento é graça. Na hora a gente não percebe. Se você hoje está padecendo algum tipo de sofrimento, não se ressinta com Deus. Há pessoas que se ressentem, que ficam revoltadas, há pessoas que deixam de orar, há pessoas que deixam de adorar porque estão padecendo sofrimento. Não faça isso. Lembre-se que o sofrimento é um método divino. O sofrimento é a escola na qual Deus forma grandes servos e servas de Deus. Lembra que a gente só enxerga o imediato. Deus ele enxerga a história toda. E se nós pudéssemos ver a história toda, eu tenho certeza que, como Deus, nós estaríamos sorrindo do céu, vendo tudo aquilo que Ele está programando para a nossa vida. Eu deixei para o final as últimas lições que eu considero que são as mais importantes. Todas elas são importantes, mas tem algumas, irmãos, que elas são absolutamente essenciais. E a primeira é essa: o único modo de sermos felizes nesse mundo é vivendo pela fé. Vamos lá em Hebreus capítulo 11. Tem só um versículo de Hebreus que fala a respeito de José, mas é um versículo muito precioso. Hebreus 11, verso 22. Hebreus 11, verso 22, diz assim a palavra: pela fé, José, próximo do seu filho, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. A gente poderia resumir a vida de José nessa palavra: fé. Pela fé. Qual é a explicação, irmãos, humana que nós temos para uma pessoa que é amada pelo seu pai, de repente se vê odiado pelos seus irmãos, é jogado dentro de um poço, depois é vendido como escravo, depois é acusado de um crime que cometeu, vai parar no fundo de uma masmorra? Tem muita gente que já se suicidou por muito menos do que isso. O que fez que esse jovem não perdesse a esperança? O que fez com que ele continuasse com os pés no chão, mantendo-se fiel a Deus, acreditando no sonho que Deus havia dado a ele? O que fez com que esse homem fosse grande, mesmo vivendo em situações tão terríveis? Hebreus 11 explica: fé. Fé. Ele cria, ele acreditava, irmãos. Deus deu um sonho a ele, ele acreditou nisso. Deus mostrou um plano que tinha na vida dele, ele acreditou nesse plano e ele se agarrou, ele enxergava com os olhos da fé que Deus iria cumprir as promessas que ele tinha feito. E foi por isso que ele persistiu.
Foi por isso que ele continuou fiel. Foi por isso que ele nunca se impressionou com as riquezas do Egito. Foi por isso que ele não se deitou com a senhora Potifar e outras coisas. O único segredo de você ser feliz nesse mundo é vivendo pela fé. O único segredo de você ter vida cristã plena nesse mundo é vivendo pela fé. É você acreditando. Deus também fez promessas gloriosas a você. Deus também fez promessas maravilhosas para a sua vida. Promessas que você pode todos os dias abrir na Sagrada Escritura, você beber dessas promessas, você alimentar o seu coração com essas promessas e você continuar vivendo feliz nesse mundo, mesmo passando por muita adversidade. Então creia, acredite, exercite sua fé. Faça como os discípulos de Jesus, um dia olharam para Jesus e disse: Senhor, aumenta a nossa fé. Clame por isso. Clame para Ele te dar mais fé, para Ele te dar mais confiança. Quanto mais fé você tiver, mais feliz você vai ser. Quanto mais fé você tiver, mais consolação do Espírito Santo você tem no seu coração. Então clame por isso. Aprenda com esse homem. Ele é colocado numa galeria gloriosa. Os heróis da fé. Pessoas que creram, continuaram crendo, mesmo passando por muitas tribulações. A nossa penúltima lição: perdoar libertador. A história de José tem muitos temas, e um tema central é o perdão. A maravilha do perdão. Como o perdão é glorioso aos olhos de Deus. Nós, irmãos, como seres humanos pecadores, nós temos muita dificuldade em perdoar. Eu já tenho identificado, nesses poucos anos de ministério, conversando com pessoas que têm dificuldade de perdoar, algumas barreiras que normalmente impedem a pessoa de oferecer perdão. A primeira é você querer que a pessoa que lhe ofendeu sinta na pele o que você está sentindo. É porque uma vez eu ouvi isso. Uma mulher traída pelo marido dizendo: mas pastor, se ele ao menos sentisse a dor que eu estou sentindo, ele ia perceber o tamanho do dano que me causou. Desista disso. Não tem como. A dor que você está sentindo é sua. Por mais que você cause sofrimento, a pessoa que me ofendeu, ainda assim ela não vai sentir a sua dor. A dor dela vai sentir a dela, mas a sua continua. Não tem como ter esse tipo de barreira. Portanto, desista disso. Uma outra barreira para o perdão é você esperar que o ofensor se humilhe e venha a você humilhado, dizendo: eu pequei, me perdoe, me receba de volta. Não é necessário isso. Lembra que José já havia perdoado os seus irmãos muito antes dos seus irmãos aparecerem lá no Egito morrendo de fome. Ele já havia perdoado. Uma outra barreira para o perdão, e eu sinceramente quando falo isso não quero ofender, mas é a arrogância. Por que por trás de um coração que não perdoa tem arrogância? Porque nós esquecemos que nós somos pecadores. Nós esquecemos que nós temos um potencial imenso de ferir as pessoas. E que dentro de nós tem potencial de fazer coisas às vezes até pior do que aquelas que fizeram conosco. Uma outra barreira para se perdoar é a visão distorcida a respeito de Jesus Cristo. Quem não oferece perdão ainda não compreendeu completamente quem é Jesus. Porque Jesus nos ofereceu o perdão quando nós não merecíamos. Ele nos perdoou quando nós éramos imperdoáveis. Ele nos deu um perdão gratuito, ele não estabeleceu condições. Ele simplesmente olhava para as pessoas e disse: vai, não peques mais. A base do perdão é Cristo. E nunca é a pessoa que me ofendeu. Dentro disso, eu quero dizer que tem alguns princípios bíblicos para o perdão. O primeiro, o perdão bíblico, ele não exige o arrependimento do ofensor. Já falei isso. Jesus, quando estava lá na cruz, pendurado, Mateus 23, verso 34, ele olha para aquelas pessoas ao seu redor e diz: Pai,
perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Jesus ofereceu perdão. Eles não estavam arrependidos, longe disso. Eles estavam ali blasfemando, zombando de Jesus. E Jesus estava ali oferecendo perdão para eles. É o caso de José também. Quando seus irmãos chegam do Egito famintos, ele já havia perdoado, ele já estava com o coração limpo há muito tempo. Um outro princípio bíblico para o perdão é que perdão não é esquecer. Já escutei muitas vezes pessoas falando, perdoa, não é isso. Né? Sempre fica aquela marca ali. Perdoar não é esquecer. Há certos tipos de ofensa, irmãos, que são impossíveis de serem esquecidos. Só se você ficar sensando. Pense, por exemplo, numa mulher que foi violentada. Será que vai chegar um dia na vida dela que ela não vai se lembrar mais daquilo que aconteceu? É impossível. Perdoar não é esquecer. Perdoar na Escritura é não levar em conta. Significa que você não leva mais em conta aquele delito quando você se relaciona com aquela pessoa que lhe ofendeu. Você não trata mais aquela pessoa na base do que ela fez, mas você trata com amor, você trata bem, você trata com consideração. E aquela dor que tem no seu coração, que muitas vezes você vai carregar ela por anos, você vai dobrar o seu joelho no coração, no chão todos os dias, colocando-se diante de Cristo e clamando que Ele purifique o seu coração. É assim o método de Deus a gente lidar com mágoas. Não vai acontecer um milagre da noite para o dia, você vai esquecer de tudo, isso não vai acontecer. Mas dia após dia você vai clamando ao Senhor e Ele vai cicatrizando a dor do seu coração. Nesse sentido, eu estou dizendo que perdão não é sentimento, perdão é atitude. Não, eu sinto que eu não perdoei. O perdão não é para ser sentido, o perdão é uma atitude. É uma atitude onde você decide tratar alguém com amor, mesmo quando aquela pessoa não merece. Há um preço quando você perdoa. Perdoar é muito difícil, irmãos, porque é substitutivo. É substitutivo. Estou querendo dizer com isso que quando você perdoa, a dor que aquela pessoa deveria sentir por ter lhe causado dano, você vai sentir sozinho. Você está libertando aquela pessoa. E você está tomando toda aquela dor para si, dizendo, eu vou comer esse dano aqui sozinho. Perdão é substitutivo. Nós aprendemos isso na cruz. Cristo, para nos perdoar, Ele teve que sofrer o dano. Ele teve que padecer a dor que era nossa. Ele teve que sofrer na cruz o inferno que era nosso. E só depois que Ele padece esse grande sofrimento, Ele nos oferece perdão. Então, o perdão é substitutivo. O perdão é você assumir a dor sozinho. O perdão é você olhar para Jesus Cristo e você procurar imitar o exemplo dele. Você pode estar na sua mente me contestando, mas isso é muito difícil. É verdade que é difícil. Mas a Bíblia diz que você tem o Espírito Santo dentro do seu coração. A Bíblia diz que a vida de Jesus reside dentro de você. Desse modo, você tem de Deus todo o poder sobrenatural que você precisa para oferecer um perdão verdadeiro. Nesse sentido, irmãos, um cristão verdadeiro, jamais vai poder dizer, eu não posso perdoar. Essa declaração, ela não é justa. Você pode dizer, eu não quero, eu não vou, mas dizer, eu não posso, você pode. Porque você tem um Salvador que perdoou você quando você é perdoado. Um Salvador que padeceu na cruz pelos seus pecados. E você tem o Espírito Santo residindo dentro de você. Então, se você, essa manhã, está vivendo essa situação, comece a clamar a Deus hoje. Para Ele limpar você. Para Ele purificar você no seu interior. Para Ele arrancar toda a raiz de amargura. Renovar o Espírito dentro de você. Ajudando você a caminhar de uma forma feliz. Por fim, eu quero terminar com uma lição que eu creio que é a central, a lição mais importante na vida de José.
Deus é soberano. Deus é soberano. E eu quero definir aqui o que eu quero dizer com soberano, porque, embora muitos cristãos usem a palavra soberano, eles muitas vezes não pensam nas implicações que essa palavra tem. Quando nós dizemos que Deus é soberano, nós estamos dizendo que Ele reina. Ele reina sobre tudo. Quando nós dizemos que Deus é soberano, nós estamos dizendo que nós somos servos. Quando nós estamos dizendo que Deus é soberano, nós estamos dizendo que nós não temos direitos. Ele é o rei. Ele diz o que vai acontecer. Se você crê que Deus é soberano, você crê que Deus escreveu a história. Deus escreveu a história da sua vida. Toda ela. Pense aqui na história de José. Quando os irmãos dele jogaram dentro do poço, aquilo estava na história de Deus. Evidentemente Deus não é responsável pelo pecado dos seus irmãos, mas aquilo era parte de um plano maior. Nós lemos isso agora no capítulo 50. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem. Deus é soberano. Deus controla a história. Ele tem a sua história escrita. Ele escreveu já o conteúdo da sua vida. E nesse processo que Deus escreveu a história, Ele está comprometido com duas coisas. Primeiro, a sua glória. Deus busca a sua glória acima de tudo. E isso não é egoísmo. Se Deus buscasse outra coisa além da sua glória, como valor supremo, Ele seria um idólatra. Ele busca a sua glória porque a glória dele é o maior valor que existe. Mas em segundo lugar, Deus busca o nosso bem. O nosso bem. Romanos 8, 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus está comprometido com a sua glória, mas Deus também está comprometido com a sua felicidade. E na verdade você experimenta a verdadeira felicidade quando você aprecia a glória de Deus. Se você crê nesse Deus, se você crê nesse Deus que é revelado aqui nas páginas da Bíblia, não tenha pressa em dizer que os acontecimentos da sua vida são bons ou ruins. Pense na vida de José. Tudo que ele passou foi bom? Foi ruim? Ele ser jogado no poço foi bom? Ele ser caluniado pela mulher de Potifar foi bom? Viver numa masmorra durante anos foi bom? Se você crê que Deus é soberano, que Ele está sempre fazendo o bem por você, aquilo que as pessoas chamam de mal, você vai chamar de bem. Compreende isso? Deus está comprometido com o seu bem. Mas Deus define bem de uma maneira diferente da gente. Quando nós pensamos em bem, em coisas boas, nós normalmente pensamos naquilo que alegra a nossa carne, que nos traz conforto, que nos traz satisfação. Nós nunca pensamos em bem relativo a aprovações. Mas se você crê nesse Deus soberano que escreveu a história, não tenha pressa em dizer: isso que está acontecendo na minha vida é ruim, isso que está acontecendo na minha vida é mal. Creia que todas as coisas cooperam para o bem. Então você deve, diante dos problemas difíceis da sua vida, você olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu não entendo porque isso está acontecendo, eu não entendo porque isso chegou na minha vida. O Senhor sabe que eu estou padecendo muita dor, muito sofrimento, mas eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que o Senhor escreveu a minha história. Eu creio que o Senhor vai fazer o bem no final, que no final de tudo, quando chegar no fim da minha vida, eu vou ver a tua glória proclamada e eu vou sentir uma grande felicidade no final. Você crê nisso? Amém. É um grande exercício espiritual. Quero terminar dizendo: não desperdice seu sofrimento. Não desperdice. Seu sofrimento é uma grande oportunidade para você ter uma percepção de Deus como você nunca teve. Vocês lembram de
de Estevão. No momento que ele estava sendo apedrejado, o texto diz: os céus se abriram. Ele viu Jesus sentado ao lado de Deus. No maior momento de sofrimento daquele homem, foi o momento em que ele viu a glória de Deus. Creia nisso. Isso pode acontecer com você. Amém. Ó Deus, nós agradecemos pela Tua palavra. Nós louvamos o Teu santo e eterno nome. Nós sabemos da nossa pequenez. Nós sabemos que a nossa visão é muito limitada. Só o Senhor é soberano. Só o Senhor é aquele que escreveu a história e controla todos os acontecimentos. Pai, aumenta a nossa fé. Ajude-nos a enxergar mais longe, a ver com os teus olhos, a nunca murmurarmos ou nos pegarmos ressentidos com o Senhor por conta das provações, mas a continuarmos crendo, mesmo naqueles momentos, ó Pai, em que nós não entendemos por que estamos sofrendo. Nos ajude, ó Deus, a continuar olhando para Ti, com esperança, com felicidade no coração. Não permita que as tribulações roubem a alegria que nós temos no Senhor, mas que elas apenas venham servir para que tenhamos uma percepção maior de Deus. Dá-nos, Senhor, a mesma fé que o Senhor deu a José, esse mesmo senso de soberania. Ajude-nos a confiar em Ti quando tudo parecer estar dando errado em nossa vida. Ajude-nos, ó Deus, a perdoar de modo incondicional, sem esperar o arrependimento, a humilhação do ofensor, mas de coração livre. Da mesma forma que o Senhor nos ofereceu perdão, oferecemos também perdão àqueles que nos ofenderam. Dá-nos, Senhor, vida abundante nesse mundo. Nos ajude a continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, cheio de esperança. Assim como José, Senhor, desejou estar na terra prometida, nós também, Senhor, tenhamos essa santa devoção, esse santo desejo de estar na Tua presença, quando estaremos vivendo para sempre ao lado de Jesus. Abençoa, Deus, essas pessoas que aqui chegaram essa manhã, todas saiam daqui alimentadas pelo Teu Santo Espírito, que cada verdade que nós aprendemos da Sagrada Escritura, Senhor, venha ficar marcada no nosso coração, e que nos momentos difíceis da vida, elas venham, por meio do Espírito Santo, trazidas à nossa mente. Nos abençoa nesse dia, dá-nos senso da Tua presença, alegria diante do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus.